de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas, por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes na Casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais, esta casa de clemência e bondade. Hoje, enquanto amada Arquidiocese de Belo Horizonte, tivemos a alegria nesta manhã da Sexta-feira das Dores, termos a experiência da confissão do clero. A confissão do clero é um bálsamo dentro de nossa amada arquidiocese, onde nós, padres, nos confessamos entre nós mesmos, porque padre se confessa, para que possamos também celebrar bem a semana maior da nossa fé, que é a Semana Santa. Então, nos alegramos com os padres de nossa amada arquidiocese que subiram ao alto desta montanha, para que juntos pudéssemos entregar uns aos outros as mazelas e aquilo que nos afasta do céu. Experiência santa e que nos aproxima do céu. Experiência essa que todos nós também, enquanto cristãos, devemos fazer, porque um dos mandamentos da Igreja é confessar-se antes da Páscoa do Senhor. E, às vezes, a gente espera juntar muito pecado para fazer uma lista, igual um testamento, né? E é importante a gente se confessar sempre que a gente comete um pecado grave. Pecado grave não é aquele que, eu acho que isso é grave. Pecado grave é contra aquele que é cometido contra os 10 mandamentos. Mas a gente malemar conhece o primeiro, né? Muito menos os 10, né? A gente decora tanta coisa, decora tanta música que não presta para nada, e os mandamentos da lei de Deus a gente deixa de lado, né? Façamos a experiência da confissão antes da Páscoa do Senhor. Temos ainda uma semana para nos confessar, e sempre nos confessemos quando houver necessidade. Não deixemos para depois. Façamos essa experiência do bálsamo e da misericórdia de Deus para conosco.
A leitura extraída do livro do profeta Jeremias, hoje em seu capítulo 20, diz algo muito próximo da nossa realidade. As pessoas nos incomodam, as pessoas nos desestabilizam, tanto para o bem quanto para o mal. O problema está quando nós tendemos muito à maldade. Um exemplo. Na vida, na comunidade, onde nós somos e experienciamos aquilo que é ser cristão. Na paróquia de vocês isso não deve ter, e nem na minha de origem lá em Contagem. Mas lá na Conchinchina deve ser assim. Sabe aquelas pessoas que ficam olhando, só esperando o outro errar, para falar, eu avisei, rezando para a pessoa errar, circundando a pessoa para, quando ela escorregar, apontar o dedo. Graças a Deus isso não acontece na família de vocês, não acontece na casa de vocês, e muito menos na paróquia, porque a paróquia é só lugar de gente santa, né? Mas isso acontece lá na Conchinchina. Não posso falar Conchinchina porque esses dias eu descobri que ela existe, viu? Esses dias eu descobri, a Conchinchina existe. Mas, infelizmente, nós tendemos a enxergar o lado podre das pessoas, o lado mais desafiador das pessoas, e aproveitamos a deixa para enfiar 2 dedos na ferida e rodar ainda, porque nós temos uma porcentagem de perversidade. Infelizmente, nós somos assim. Apontar o dedo, criticar. Obviamente, gente, perdoar não é esquecer, né? A gente perdoa, e o ato do perdão, eu costumo dizer que ele é o seguinte: ele é tirar das suas costas aquilo que alguém colocou e que não é seu. É claro isso? Uma pessoa te ofendeu, acabou com a sua raça. Tem gente que destrói a gente, né? Parece que suga a energia da gente. A pessoa acabou com você. Você voltou para casa derrotado, destruído. A ofensa, o fardo, quem colocou nas suas costas? Foi a outra pessoa. Ela pode estar até dizendo uma porcentagem de verdade, mas tudo pode ser dito de uma melhor forma, e não maldito, dito de forma errada. Perdoar é isto. É reconhecer que aquilo que a pessoa disse que eu sou ou deixo de ser, não quer dizer que eu sou assim. E eu tenho todos os dias a chance de mostrar para as pessoas que eu sou diferente. E é tirar então das suas costas essas ofensas. Porque quem xingou, quem brigou, quem esbravejou, quem fez escândalo, foi a outra pessoa e não você. Então tiremos das nossas costas, através do ato do perdão, aquilo que é colocado sobre nós. Por isso que tem gente que vai andando e vai encurvando. Por quê? Porque fica carregando tanto fardo que parece aqueles caminhão de papelão, que é até mais largo assim, vai subindo para caber mais volume. Tem gente que fica carregando muita coisa e a gente não dá conta nem de carregar os nossos problemas, não é verdade? Paremos de ser cristão esponja. Vocês conhecem cristão esponja? É um termo que o padre acabou de criar. Cristão esponja é aquele que fica absorvendo tudo. Só fica sugando. Aí daqui a pouco não tem mais espaço. Aí, pum, explode. E aí não dá conta. Paremos de ficar absorvendo demais as coisas e daqui a pouco está cheio de cristão infartando, né? Porque vai guardando mágoa, vai guardando, e aí vai descontando na comida, vai descontando no marido, vai descontando no A, no B, no pai, na mãe, no irmão.
E aí vai chegar uma hora que não dá mais para segurar, aí vira uma bomba relógio. E o contrário também é um problema, porque quem guarda demais infarta. E quem estressa também toda hora, aquele estupetudinho, né? Que tudo estressa, nada tá bom, também chega uma hora que ninguém quer ficar perto, porque toda hora estoura. Então, tomemos cuidado com os extremos da vida, porque muita gente coloca a gente na lua pior que nós temos. Infelizmente, tem gente que consegue tirar o lado pior da gente. E isto é o exercício hercúleo de ser cristão, de não entregar para o outro, devolvendo para ele na mesma moeda. Porque quando você devolve ao outro na mesma moeda, você se torna igual ou pior a ele, porque a palavra que sai da boca não volta. Mas também tomemos consciência que somos responsáveis e guardiões daquilo que nós falamos. E honramos aquilo que nós falamos, mas nós não somos responsáveis por aquilo que o outro recebe. A forma que eu falo com o outro deve pensar, se eu estivesse ouvindo isso, como que eu receberia isto? E, em primeiro lugar, quando falo isso para mim mesmo. Mas quando anunciamos ao Cristo e não as nossas próprias histórias. Tomemos cuidado com esse tipo de pessoa que estoura demais ou que guarda demais. Ajudemos a cada um a darmos passos de buscar uma boa dose do equilíbrio. E o nosso equilíbrio, obviamente, não será através desses remédios que nós tomamos aí para dormir, que eu não vou falar o nome porque eles não me patrocinam, né? Mas eu também não tomo remédio controlado, não. Mas, assim, tomemos muito cuidado, porque, infelizmente, a nossa vida e o nosso ser pode também nos fazer reféns de coisas superficiais e que, na verdade, acabam tirando a nossa própria liberdade. Por favor, como brinca por aí, o Ministério da Saúde adverte, não deixe de tomar seu remédio, porque o padre está falando isso. Tome o seu remédio. Mas tomemos cuidado para não sermos dependentes e não chegarmos a fazer essa experiência de depender de algo para sobreviver. Mas se os utilizamos, façamos o uso correto, para que assim tenhamos uma vida de qualidade. Mas tem muita gente que nos leva realmente a tomar remédio. Porque é melhor, às vezes, viver dopado do que ter que ouvir algumas coisas, né? Ou melhor, não é precisa viver dopado, não, é só usar um bom abafador para parar de escutar tanta asneira que a gente escuta por aí. Tomemos muito cuidado com esse tipo de pessoa que só sabe destruir o outro, só sabe perseguir o outro e não consegue enxergar a si mesmo. Porque se eu me porto como uma pessoa perversa, se eu me porto como uma pessoa malvada, se eu me porto como uma pessoa dissimulada e que fica de leve trás, eu estou dando testemunho de Satanás e não de Deus. E se assim somos chamados a sermos cristãos, devemos dar testemunho do nosso Deus, que nós professamos a fé nele, e não da concorrência. Porque se nós entregamos a nossa vida a Satanás, tem um quartinho lá no inferno preparado para a gente, e não vai ser com caminha boa, não. Preparemos o nosso coração para o céu, mas se a minha postura não é do céu, não tem como eu ir para lá. Convertamos o nosso coração, não sejamos pessoas que ficam à espreita, esperando as falhas dos outros. Tomemos cuidado com as nossas posturas, porque às vezes podemos estar dentro da igreja, ser batizado, fazer primeiro a Eucaristia, crismar, ser ministro da Eucaristia, ser até padre, viver a vida inteira dentro da igreja, mas depois, quando morrer, amanhecer no inferno. Tomemos muito cuidado com as nossas posturas, tomemos muito cuidado com as nossas falas, tomemos muito cuidado com aquilo que a gente escolhe que está do nosso lado. Porque, infelizmente, o que nós vemos por aí são pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas não são igreja. Dizem-se cristãos, mas na verdade são pagãos batizados. Tomemos cuidado com as nossas posturas,
porque elas devem nos levar para Deus. Aqui no Evangelho, olhando este 10º capítulo de João, tem uma frase que me chamou muita atenção e queria só encerrar esta reflexão partilhando um pouquinho sobre ela. É o versículo 33 deste capítulo 10º. Jesus pergunta no final do 32, por que vocês querem me apedrejar? E aí eles responderam, nós não queremos te apedrejar pelas coisas boas que você fez, mas por causa da sua blasfêmia. Ou seja, aí está um complexo de, como que nós podemos dizer? É um complexo de interesse. Porque eu vou te apedrejar não por aquilo de bom que você faz, mas por aquilo de errado que você está fazendo na cabeça deles. E nós somos assim. Somos baitas de interesseiros, porque às vezes por um erro, por uma falha, a gente esquece tudo aquilo que foi feito com antecedência e joga tudo no chão por conta de um erro. Um anjo, por causa de um erro, se torna um demônio. E nós somos assim. A pessoa falha com a gente, pode ter feito 200 coisas para a gente. Errou, acabou, morreu. Vai para o inferno. É assim, não quero perto de mim. Um erro, mas não nos esqueçamos que o mundo não dá volta, ele capota. E da mesma forma que eu erro hoje, amanhã você pode errar comigo. Olhando só o lado conveniente. Nós não vamos te apedrejar pela cura, você curou meu tio, minha avó, você curou a fulana lá da esquina. Não, pela coisa boa que você fez, não, obrigado, palminhas para o Senhor. Mas, por você se dizer que é filho de Deus, nós vamos tacar pedra em você. Nós vamos te condenar. A gente realmente se porta como baitas de convenientes, onde a gente só quer ouvir e só quer realizar a parte que me agrada e a parte que me convém. E isso não está em coerência com o cristão. Porque se nós olhamos somente o lado ruim das pessoas, nós podemos ir para Marte. Porque nem animal aqui na Terra vai dar conta de você. Você vai se tornar insuportável. Nada está bom para você. Tudo pode ser diferente. Tudo tem que ser do meu jeito. Os perfeccionistas, os donos da verdade, tudo tem que ser do meu jeitinho. Se sair uma vírgula, não prestou o que você fez. Não quero mais você. Viramos a sociedade do descarte, né? Cuidado para não sermos assim, como esses judeus, que olhavam para Cristo e louvavam a Deus pelo bem que Ele fez. Mas por se dizer filho de Deus, queriam matá-lo. Assim a gente mata muita gente, porque pensa diferente da gente, age diferente da gente, e assim eu prefiro descartar, porque só presta aqueles que pensam igual a mim. Pensemos um pouquinho sobre isso.